Eu recebi o convite para ser pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Eu estava concluindo o curso de bacharel em teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, estado de São Paulo, quando recebi o convite através de uma ligação telefônica do reverendo Honório Teodoro Neto, que vai pregar aqui no dia 23. Estava lá numa segunda-feira, dia 6 de outubro de 1997, quando o telefone tocou, eu falei com o reverendo Honório e ele me convidou para vir pastorear aqui. Na realidade, eu fiquei muito eufórico, as pernas tremeram, eu quase não acreditei, porque iniciar o ministério na PIPPG era como se um jogador de futebol começasse a sua carreira jogando, alguns não vão gostar, né, que eu vou falar, jogando no Corinthians, né, jogando num grande time, jogando num grande clube. Era um desafio assustador, né, porque até então eu olhava assim a primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa, inacessível. Mas naquele momento, queridos, mesmo em face de todo o desafio que aquilo representava, eu disse sim ao chamado de Deus, entendendo que aquele de fato era o desafio do Senhor para a minha vida. E desde o dia 2 de janeiro de 1998, pela graça de Deus, eu estou aqui. Esse é o chamado de Deus, foi o chamado de Deus para a minha vida, marcante, extraordinário. E nesse momento, queridos, ainda a título de introdução, eu quero dizer algo sobre o chamado de Deus. 3 verdades sobre o chamado de Deus. Primeiro, eu quero dizer que o chamado de Deus é temporal. O chamado de Deus é para um tempo específico. Quando nós olhamos para o livro de Ageu, nós vemos isso. Ageu foi chamado no 2º ano do rei Dario. É isso que a Bíblia diz. Ageu profetizou no período pós-exílico, depois que o povo de Israel tinha sido levado cativo, permanecido 70 anos lá e retornado para reconstruir o templo, os muros, a cidade de Jerusalém. Foi neste período, nesse tempo que Ageu agiu, e eu quero dizer que eu e você também fomos chamados para um tempo específico, nós somos chamados para hoje. A segunda coisa que eu quero dizer sobre o chamado de Deus nessa introdução, além de já ter dito que o chamado de Deus é temporal, eu quero também dizer que o chamado de Deus é geográfico. O chamado de Deus é para um lugar específico, não só para um tempo específico, mas para um lugar específico. O chamado de Deus não é para um lugar genérico, é para um lugar específico. Ageu foi chamado para profetizar especificamente para o povo de Israel. E nós somos chamados para fazer a obra de Deus nesta região, nessa cidade, nesta igreja que tem um endereço, que tem uma história, que está aqui. Eu e você somos chamados para este tempo e para este lugar. Mas a terceira coisa, a título de introdução, que eu quero dizer sobre o chamado de Deus, é que o chamado de Deus é prático. É um chamado para realizar uma obra específica, num tempo específico, num lugar específico, mas é uma obra específica. O chamado de Ageu era para um tempo, um lugar e uma missão específica que Deus estava lhe dando. E você também, eu também, nós somos chamados para este tempo, para este lugar e para a missão que Deus tem nos confiado. Podemos dizer, queridos, que o chamado de Deus é grandioso, é desafiador, mas ele é recompensador. O tema da série de mensagens deste mês é Diga Sim a este chamado. Vale a pena dizer sim ao chamado de Deus.
Mas olhando para o capítulo 1 de Ageu, nós enxergamos algumas dimensões do chamado divino. Em primeiro lugar, queridos, a primeira dimensão desse chamado é que é um chamado para promover mudanças. Essa é a primeira lição principal dessa noite. O chamado divino é um chamado para promover mudanças. Que tipo de mudança, pastor? Agora eu estou falando de mudanças que Deus quer que nós façamos dentro de nós. Não estou falando das mudanças para as quais Deus nos chama para fazer lá fora, para nos usar lá fora, mas é as mudanças que Deus quer fazer dentro de nós. Então, em primeiro lugar, o chamado de Deus é um chamado para promover mudanças. E é preciso entender, nós estamos estudando os livros da Bíblia, e hoje estamos começando a estudar o livro de Ageu. É preciso entender o que está acontecendo aqui. 16 anos antes, cerca de 50 mil israelitas tinham voltado do cativeiro babilônico. Quando eles voltaram, eles tinham um objetivo claro: reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído, que estava em ruínas. Os alicerces do templo, quando eles voltaram, tão logo eles voltaram, haviam sido colocados, e a obra de reconstrução estava indo a todo vapor. No entanto, eles tiveram muitas dificuldades, inimigos se levantaram, e as circunstâncias se tornaram desfavoráveis. Então, muito tempo depois, o templo ainda permanecia inacabado. E os alicerces que haviam sido colocados 16 anos antes, haviam sido cobertos de entulho. Não obstante, todavia, esses judeus repatriados, que não haviam conseguido edificar o templo de Deus, tinham construído para si belas casas, verdadeiras mansões, e estavam vivendo em situações muito confortáveis. Era essa a situação. E Deus absolutamente não estava contente com essa prática do povo de Israel. Então Deus chama o profeta Ageu para interromper essa paralisia espiritual que tinha atacado o povo de Deus. Fica claro aqui neste texto, queridos, que Deus estava descontente com o estilo de vida que o povo estava levando. Podemos entender e afirmar até que Deus estava desgostoso com o seu povo. Isso lá no passado. Mas infelizmente, hoje não é diferente também. Algumas atitudes humanas geram desgosto em Deus. É palavra forte, mas algumas atitudes humanas geram desgosto em Deus. Mas nós temos um chamado claro, queridos. E o chamado que nós temos é viver para agradar e não para desgostar Deus. Amém? O nosso chamado, queridos, é viver para agradar e não para desgostar Deus. Acontece que em nossos dias, ao que parece, fizemos a opção de viver num prisma horizontal e não vertical. Vivemos muito em função da satisfação dos nossos desejos. Vivemos muito em função da obtenção do nosso conforto, e como isso chama atenção nos nossos dias. Vivemos muito em função da construção de nossos impérios, ou do nosso nome, do nosso cargo, do nosso status. Perdemos essa dimensão de viver para a glória de Deus. As perguntas que a gente deveria fazer são essas: meu estilo de vida glorifica a Deus? As minhas escolhas glorificam a Deus? As minhas decisões glorificam a Deus? As minhas práticas diárias glorificam a Deus? Mas esse chamado para promover mudanças, sobre o qual estou falando nesse primeiro ponto, a gente pode dividi-lo ao olhar para as Escrituras em 3 partes. Esse chamado para promover mudanças, primeiro, é um chamado para rever as prioridades. É isso que Deus quer aqui. Ele fala, olha só o que Deus diz:
Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? O que Deus está dizendo aqui, olha, a prioridade de você está errada. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas, aqui usa essa palavra, apaineladas, casas bonitas, bem feitas, confortáveis, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Esse é um chamado claro, queridos, para olharmos prioritariamente para as coisas de Deus, para a casa de Deus, para os desafios de Deus. De uma maneira clara, a prioridade não é o sofá novo, o carro novo, o celular novo, mas a fidelidade na entrega dos dízimos. A prioridade não é o seu time, o jogo, a sua série, a novela favorita, mas o culto a Deus. A prioridade não é o seu título, seu nome, seu cargo, seu emprego, mas o chamado de Deus para a sua vida. Então esse é o chamado de Deus, para nós promovermos mudanças, e promover mudança tem a ver com rever as prioridades. Segundo, quando eu olho para esse texto, vejo que promover mudanças tem a ver com interromper as desculpas. Quando nós olhamos para esse texto, vemos que o povo de Israel tinha uma desculpa ensaiada. Eles diziam assim: não chegou ainda o tempo da casa do Senhor ser edificada. Mas eles falavam isso. E Deus chega e diz: chegou o tempo, sim, o tempo é agora, vocês já estão atrasados, faz 16 anos que vocês começaram. E Deus ficou muito irado com essa desculpa. Já fazia mais de uma década que a reconstrução havia começado e estava parada. E eu vejo, queridos, que a geração atual é expert em cunhar desculpas esfarrapadas. E deixa eu dar uma palavra de Deus para a sua vida. Nós precisamos exorcizar as desculpas que nos impedem de participar mais. Agora não estou falando de exorcizar, de expulsar demônio, queridos. Estou falando de exorcizar as desculpas esfarrapadas que nós cunhamos no nosso meio, que nos impedem de participar mais, de nos envolver mais, de fazer mais, de trabalhar mais, de efetivamente dizer sim ao chamado de Deus. Mas uma terceira coisa ainda, queridos, esse chamado é um chamado para rever as prioridades, interromper as desculpas, mas também para mudar as práticas cotidianas, práticas do nosso dia a dia. O povo de Israel precisava mudar suas práticas. Eles precisavam substituir a letargia que eles estavam inseridos pelo envolvimento, o comodismo pelo trabalho, o desânimo pelo ânimo, o medo pela ousadia, o descaso pelo comprometimento. Nós também precisamos mudar práticas. E eu pergunto, que práticas você precisa mudar para efetivamente dizer sim ao chamado de Deus? Mas quando eu olho para o livro de Ageu, falando sobre mudança, eu vejo que a mudança verdadeira acontece quando ouvimos o que o Senhor fala e quando obedecemos o que Deus diz. É simples. Você pode perguntar: como eu posso mudar, pastor? As coisas são muito difíceis. A mudança verdadeira acontece, vou repetir, quando ouvimos o que o Senhor fala e quando obedecemos o que Deus diz. E eu creio que a palavra de Deus tem vindo a nós. Amém, querido? Você crê nisso? A palavra de Deus tem vindo a nós. Tem vindo a nós bem aqui, neste lugar, para esta igreja. Mas nós não podemos mudar de canal. A gente diz assim: Deus está falando, mas essa programação está muito chata, muda de canal. Nós não podemos apertar o mute, sabe a tecla mute? Às vezes a gente aperta, silencia aí Deus, e aí não chega aqui. Nós não podemos simplesmente tapar os nossos ouvidos.
nós precisamos simplesmente obedecer. Essa é a primeira dimensão do chamado, queridos. Um chamado para a gente promover mudanças. Mas quando eu olho para esse texto, o capítulo 1 de Ageu, eu enxergo uma segunda dimensão desse chamado, que é um chamado para considerar as consequências. Deus ministrou muito ao meu coração, através desse ponto aqui. Um chamado para considerar as consequências, isso está do versículo 5 ao versículo 11. Agora o profeta Ageu diz assim: considerai o vosso passado. Considerai. É como se ele dissesse: percebam o que está acontecendo, abram os olhos para o fato de vocês estarem semeando bastante e colhendo pouco. Vocês não estão entendendo, por isso está acontecendo, é mais ou menos assim que o profeta fala. Vocês estão comendo bastante, mas não estão se saciando, não estão se fartando. Vocês estão recebendo salário, mas é como se colocassem num saquitel furado. É isso que o profeta diz. Não dá para nada. Vocês trabalham, correm, investem, gastam dinheiro, comem bastante, mas não se saciam, não estão felizes. Por quê? Porque vocês não têm percebido que isso é consequência de algo. Sabe o que é isso? A Bíblia responde, neste capítulo, sabe o que é isso? Consequência do pecado. Essa infelicidade, essa insaciabilidade, consequência do pecado, resultado dos maus investimentos, fruto da desobediência a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, as consequências são desastrosas. E nós precisamos voltar a considerar as consequências de nossas ações, das nossas decisões. É isso que a Bíblia está ministrando aqui, queridos. E aí eu fui levado a pensar, irmãos e irmãs, que nós somos a geração que ignora as consequências. Nós somos a geração que se preocupa muito pouco com as consequências. Os mais antigos, quando iriam fazer algo, eles pensavam: se eu fizer isso, a consequência será essa. E aí retrocedia. Mas nós somos a geração que ignora as consequências. Quer ver só? Quanta coisa Deus colocou no meu coração para mostrar para todos nós que nós somos a geração que ignora as consequências. Nós somos a geração que ignora as consequências de dirigir alcoolizado, não somos? E aí você tem milhares e milhares de mortes, pessoas que morrem no trânsito. Nós somos a geração que ignora as consequências de destruir a natureza. Eles estão ficando sem água. E agora está todo mundo em polvorosa, não sabendo o que fazer. Os governos que ignoraram durante tempos, agora estão acordando. Nós somos a geração que ignora a consequência de se alimentar mal. Nós somos a geração que ignora a consequência de trabalhar demais. Nós somos a geração que ignora a consequência de se entregar ao caminho das drogas. Nós somos a geração que ignora a consequência de se entregar ao consumismo, que parece que é uma coisa inofensiva, mas que está separando pessoas, destruindo casamentos e famílias. Somos a geração que ignora a consequência da busca desenfreada do prazer. Somos a geração que ignora a consequência de promover a destruição da família, porque a destruição da família está sendo promovida. Não apenas tolerada, mas promovida. Nós somos a geração que ignora a consequência de se afastar de Deus. Nós somos a geração que ignora a consequência de se afastar de Deus. E nós precisamos interromper um ciclo maldito. Eu chamei de maldito, poderia ser uma coisa tremendamente abençoadora. Sabe qual é o ciclo que eu estou me referindo? É o ciclo da necessidade, bênção e afastamento. A pessoa tem uma necessidade,
Então ela vem para o altar, ela ora, ela busca, ela quer passar no vestibular, quer entrar na faculdade. A pessoa vem para o altar, ela ora, ela busca, porque ela quer passar num concurso, porque ela quer se dar bem, que ela quer um novo emprego. E aí vem a bênção, Deus atende. Mas aí vem o afastamento. O jovem entra na faculdade, se encanta com os amigos, com as festas. Orou tanto para entrar e se afasta de Deus. A pessoa passa no concurso, começa a ganhar um pouco melhor, e aí é só viagem, festa, e Deus vai sendo deixado de lado. Nós precisamos interromper, queridos, esse ciclo da necessidade, depois a bênção, mas aí o afastamento. Porque nós somos a geração que ignora a consequência de se afastar de Deus. Eu quero dizer nessa noite, em nome de Jesus, não permita que isso aconteça, querido. Não permita que isso aconteça. O povo de Israel estava lá, plantando, mas não estava colhendo. Recebendo, mas não usufruindo. Porque havia algo errado. Porque era consequência do pecado. Muito bem. Agora, se você quer reverter as consequências ruins, preste atenção. Talvez você, ao ouvir eu falar sobre isso, diz, eu estou nessa aí, das consequências ruins. Estou colhendo, estou tentando, não está dando nada certo. A minha vida é essa aí. Olhando para o primeiro capítulo de Ageu, eu quero dar 3 conselhos para você. Primeiro, se você quer interromper as consequências ruins na sua vida, primeiro, perceba o que está errado. Perceba. O profeta Ageu disse para Israel, considere, pense, raciocine, considere, abra o olho, reflita, seja esperto, não seja seduzido pela mídia, não seja enganado por Satanás, não seja enredado pelo comportamento das massas. Se você quer interromper as consequências ruins da sua vida, primeiro é isso, perceba o que está errado. Segundo, utilize a receita adequada. Utilize a receita adequada. O profeta Ageu revela aqui a receita adequada para se livrar das consequências ruins. E é algo extremamente óbvio e fácil, é ouvir e obedecer o que Deus diz. Simplesmente isso. Ouvir e obedecer o que Deus diz. Porque eles estavam naquela pindaíba, desculpe a expressão, porque eles não estavam ouvindo o que Deus diz. E eu quero ver quem está traduzindo lá pela família aqui, traduzir pindaíba. Né? E agora que vamos descontrair um pouquinho, vou tomar uma água. No caso deles, queridos, voltar a obedecer a Deus era reconstruir o templo. E eu pergunto, em que área você precisa começar ou voltar a obedecer a Deus? Porque a receita é essa, ouvir o que Deus diz, obedecer o que Deus diz. Mas uma outra coisa que Deus me revelou aqui, se a gente quer interromper as consequências ruins da nossa vida, nós temos que perceber o que está errado. Nós temos, queridos, que utilizar a receita adequada, mas nós temos que agradar a pessoa certa. Agradar a pessoa certa. Tem muita gente que está agradando a pessoa errada. Por exemplo, tem um homem que está agradando mais o chefe do que a mulher, né? A pessoa errada. Né?
não vai dar certo. O desafio, mais uma vez aqui, é claro, queridos. Eles estavam agradando a si mesmos. Então, eles estavam agradando a pessoa errada. E talvez você olhe para as consequências da sua vida, está acontecendo exatamente isso. Sabe por quê? Porque você está agradando a si mesmo. Aí a vida não vai. Então, agrade a pessoa certa. Eles precisavam voltar a agradar a Deus. Agrade a quem está no comando. Saiba a quem agradar. Agrade a quem tem o poder de tanto de reter quanto de liberar as bênçãos. Perceba isso. Agrade aquele que tem o poder tanto de reter quanto de liberar as bênçãos. O reverendo Jeremias Pereira, um dos maiores pregadores da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele, quase que em toda oração que ele faz, ele usa uma expressão, diz assim: se o Eterno se agradar de nós. Se o Eterno se agradar de nós, querido, nós estamos feitos. Amém? Então, a quem que você tem que agradar? A Deus, querido. Não é a você mesmo. Agrade a Deus, aquele que tem o poder tanto de reter, quanto de liberar as bênçãos. E se o Eterno se agradar de nós, toda a consequência ruim será revertida. Creia nisso. Mas em terceiro e último lugar, queridos, rapidamente. A terceira dimensão do chamado de Deus é um chamado para restaurar a relação com Deus. É um chamado para promover mudanças. É um chamado para a gente considerar as consequências. Mas é também um chamado para restaurar a relação com Deus. Uma palavra profética é trazida aqui. Uma palavra sólida, desafiadora, coerente. Uma palavra profética que nasce do coração de Deus, não como as chamadas profetadas, atuais, em que os pregadores adivinham sobre a vida das pessoas, e muitas delas fruto de imaginações humanas, ou porque o cara entrou no Facebook e pesquisou sobre a vida da pessoa antes, nada disso. O que nós temos aqui é uma palavra profética, trazida, sólida, desafiadora, coerente. E essa palavra vem através do profeta Ageu. E a Bíblia diz que diante do desafio profético, dois grupos principais foram despertados. Primeiro, a liderança foi despertada. Se você olhar lá no versículo 12, diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Depois vai continuar, mas a liderança daquele povo foi despertada. A resposta à profecia, a resposta à palavra começa com a liderança. O despertamento espiritual começa com a liderança. A mudança de atitudes da igreja começa com a liderança. A reação ao comodismo começa com a liderança. A participação nas programações da igreja começa com a liderança. O envolvimento maior com a obra de Deus começa com a liderança. Uma igreja que ora começa com a liderança. Uma igreja que se santifica começa com a liderança, e aqui nós temos isso. Em primeiro lugar, a liderança foi despertada. Mas segundo, o povo foi despertado. O povo de Deus, continuando o versículo 12, diz: e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus. E continua o versículo. Primeiro, a liderança foi despertada. Segundo, o povo foi despertado. E esse despertamento desembocou em 3 atitudes práticas. E com essas eu gostaria de terminar. Primeiro,
O povo atendeu à voz de Deus, diz o versículo 12. O povo atendeu à voz de Deus. O povo se quebrantou. O povo parou de ignorar e começou a obedecer. E como isso precisa acontecer nos nossos dias. Parar de ignorar e começar a obedecer. Mas a segunda coisa que a Bíblia diz é que o povo temeu diante do Senhor. Versículo 13. O povo que estava afastado, pensando só em si mesmo, agora se volta reverentemente, se prostra diante do Senhor. Mas o povo não apenas atendeu à voz do Senhor, não apenas temeu diante do Senhor, como o versículo 14 diz que o povo se dispôs ao trabalho do Senhor. E finalmente o povo se lançou ao trabalho na obra do Senhor. Parou de dar desculpas, reviu as suas prioridades, começou a investir, disse sim ao chamado de Deus. Eu termino dizendo, queridos, que o chamado de Deus é desafiador, como eu falei no início. Ele é glorioso e ele é recompensador. Que Deus nessa noite encontre aqui pessoas que digam sim a este chamado. E sobretudo, queridos, como essa última lição aqui, é um chamado para restaurar a relação com Deus. Quando o povo restaurou a relação com Deus, o templo foi reconstruído, foi inaugurado com muita festa. As consequências ruins foram interrompidas e as bênçãos do Senhor desceram. Então, nessa noite, nós temos esse chamado prioritário. Um chamado para restaurar a relação com Deus, para estar mais próximo dEle. Quero chamar o grupo de louvor aqui à frente. Porque a música que nós vamos cantar é uma música nova. Talvez alguns nem a saibam direito, mas é uma música que fala sobre isso, estar mais perto de Deus. Nós vamos adorar o Senhor, depois nós vamos orar. Coloque-se em pé, querido. Mais perto é a música, vamos cantar, adorar a Deus. Leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração.
sempre, contigo para sempre. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Diga isso. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Vamos orar, queridos. Vamos orar com Deus. Vamos receber a cesta com os pedidos de oração também. Senhor, aqui está o teu povo. E a tua palavra veio nessa noite. Mais uma vez. E a tua palavra é viva e eficaz, cortante, penetrante, desafiadora. Que ela tenha caído num solo bom. Não, Senhor Deus, entre os espinhos, para logo ser sufocada. Não, à beira do caminho, no solo rochoso, para não ganhar profundidade. Ó Deus, que essa palavra não seja sufocada pelos cuidados do mundo, pelas preocupações da vida, mas que ela tenha caído em bom solo, em boa terra, e possa germinar, e possa crescer, e possa frutificar, e possa promover
novidade de vida em meio ao teu povo. O Senhor sabe, ó Deus, o Senhor sabe quais as mudanças precisam ser promovidas. E que nesse instante o Senhor esteja tocando nas vidas, tocando nos lugares que precisam ser tocados. Ó Deus, talvez haja pessoas aqui que identificaram nessa noite consequências ruins em suas vidas e que possam tomar a atitude certa, voltar à tua presença, não deixar mais Deus desgostoso, mas deixar Deus contente, deixar de agradar a si mesmo para passar a agradar a Deus, agradar aquele que tem poder tanto de reter quanto de liberar as bênçãos. Nessa noite o Senhor tem um chamado claro para nós, que nós retornemos à presença do Senhor. E que seja nesse momento o tempo de uma restauração, seja o tempo do toque, do quebrantamento do Senhor, assim como aquele povo atendeu a sua voz, reverentemente se prostrou. Que o Senhor faça isso conosco, Pai. Que haja vidas aqui restaurando a relação com o Senhor. Ó Deus, nós colocamos os pedidos de oração aqui trazidos, suplicantes, da mesma forma, Senhor Deus, a graça dos milagres, da bênção do Senhor. É necessário, ó Deus, que o Senhor haja. Que o Senhor haja, ó Deus, porque há coisas que nós não podemos fazer, mas nós clamamos pelos teus milagres, pela cura, Senhor, do seu José Lourival, entregamos a Ti a sua cirurgia que Ele fará, ó Deus, clamando por misericórdia, entregando os enfermos da nossa igreja, Pai, nas Tuas mãos. Restaura, Tu és o Deus de todo o poder, o médico dos médicos, o Senhor do impossível. E nós entregamos a Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos visitou e que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, Pai. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Sentem-se mais um pouquinho só, queridos. Muito bem. Eu pedi para você assentar só para frisar um aviso. Primeiro, assim, eu me preocupo muito, né, em dar as devidas explicações à igreja. Essa questão da queda de luz, né, estava resolvida, mas agora começou a acontecer de novo. Nós tomamos providências essa semana, né, tendo em vista que aconteceu na semana passada, mas pelo jeito não foram suficientes, né? Vamos ter que tentar resolver de outra forma. Mas eu queria avisar que no dia 6 de dezembro nós teremos um bazar beneficente, né? Um bazar de usados, ou de novos também, em prol das construções da nossa chácara, né? Nós compramos a chácara e agora nós precisamos angariar fundos para nós começarmos as construções que nós precisamos fazer lá, principalmente cozinha e banheiro, para nós podermos utilizar, né, a chácara regularmente, fazer os nossos eventos, acampamentos. Então nós precisamos de arrecadar fundos. Para ajudar nisso, nós vamos fazer um bazar. Vai ser no dia 6 de dezembro, aqui na igreja mesmo, mas o que eu gostaria de pedir a sua ajuda é para que você doe, traga, né, as coisas que você não usa mais, que estão em bom estado. Tenho falado isso, né, que estejam em bom estado. Então traga, ou se forem coisas grandes, nós daremos um jeito de buscar. Fale com o presbítero Altair, a Raquel e a Claudiolete, estão responsáveis por isso. Então até o dia 6 de dezembro nós queremos
trazer muita coisa, que a gente tenha, né, que a gente possa ferir um bom lucro, né, nesse bazar. Era isso, então. Coloque-se em pé para receber a bênção, nós vamos encerrar. E agora, queridos, amados do Senhor, ide em paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a bênção, a direção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre.